Olá a todos que nos acompanham através do site comharmonia.com, um site a serviço de escolas iniciáticas, de templos místicos espirituais, também chamados templos de mistérios, não é? Este site representa esses templos, representa escolas iniciáticas. E nós estamos aqui nesse encontro semanal, dando prosseguimento aos estudos que nós iniciamos, que é um estudo a respeito do Apocalipse e do fim dos tempos. Nós iniciamos este estudo devido a inúmeras solicitações de vocês que nos acompanham, muitas pessoas pedindo para nós esclarecermos a respeito desses temas. Acho que devido a tudo o que vocês estão vendo acontecer no planeta, não é? Então a gente está dando prosseguimento. Nós já tivemos 2 vídeos anteriores desse tema. Se você não assistiu, assista para que você consiga compreender. Esse aqui é o encontro número 3, falando desse tema. E aí nós vamos dar prosseguimento, né, mais ou menos de onde nós paramos no encontro anterior. Então veja que o termo Apocalipse, usado neste livro, ele é o que dá nome a uma obra, não é? E nós temos que entender que obra é essa, quem escreveu essa obra e qual o contexto em que ela foi escrita. Nós temos que entender isso, pessoal. Como nós aqui representamos escolas iniciáticas, nós não vamos começar a jogar símbolos do Apocalipse em cima de vocês, sem que vocês entendam o conceito do que ele é, quem o fez, em que circunstâncias este livro foi escrito, para que vocês dominem o tema. É necessário termos esta compreensão. Quase ninguém sabe o que significa isso, quase ninguém sabe de onde veio isso, quem escreveu isso. E a jornada fantástica que as pessoas e a pessoa que escreveu essa obra teve que vivenciar para que essa obra fosse manifestada a nível físico aqui nesta sociedade humana. É uma saga, é uma experiência fantástica. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender as circunstâncias de um grupo de seres que trabalhavam junto com esse personagem que escreveu a obra e das experiências que eles tiveram, que propiciaram esse ser viver a experiência que ele viveu para escrever o Apocalipse, tá bem? Então nós vamos aí por uma jornada que é realmente um estudo para dar essas informações a vocês. Reparem que a palavra que dá nome a esta obra, chamada Apocalipse, essa palavra é uma palavra de origem grega. É em grego que está escrito esse nome. Não é em aramaico, não é uma língua judaica, é uma língua grega. E aí, o nosso grupo aqui, os Templários do Com Harmonia, nós queremos que vocês entendam por quê. Porque um discípulo do Mestre Jesus, de linhagem judaica, ele fez questão, ele mesmo, tá? Desde o início, ele colocou o nome do livro utilizando a língua grega. Nós temos que compreender isso. A obra Apocalipse, ela vai sair do seio cristão. Ela vai sair ali de todos os acontecimentos fantásticos que aquele grupo viveu, né, na Palestina há mais de 2000 anos atrás,
ao redor da figura que ficou muito marcante, que chamou muito a atenção, que foi Jesus Cristo. Reparem, eu faço aqui a observação que o nome Cristo também é uma palavra grega. Então vejam que Jesus, o mestre ali, né, da Judéia, ele foi chamado pelos que estavam em volta dele de Cristo, que vem do grego Christos, que significa o quê? Significa o ungido. É isso que significa Cristo, o ungido. Maga Prisca, o que é ungido? Ungido é aquele personagem que passam óleo nele, que fazem uma cerimônia, um ritual sacerdotal, e aí passam óleo, no caso de Jesus, nos cabelos e nos pés dele. Uma cerimônia que vai ter todos os personagens envolvidos naquele rito. Então Jesus, ele era conhecido na época dele como o ungido. Era um nome, uma denominação de um sacerdote que foi ungido. Era essa a denominação. E aí eles usaram uma palavra grega, que era muito comum na época, para denominar Jesus. Ele tinha esse diferencial dos outros. Ele era Cristo, ele era ungido. E desse mesmo núcleo de pessoas envolvidos com o cristianismo, é que vai sair então uma outra palavra, que é o Apocalipse, que também está em grego. E aí, nós queremos que vocês, junto conosco, façamos uma viagem para que a gente entenda por que palavras gregas estão misturadas no cristianismo, que é uma religião que se formou ali na Palestina. E quando vocês começam a estudar realmente com sinceridade, sem preconceito e com vontade de aprender realmente sobre grandes obras dos avatares, sejam eles quais forem, vocês vão perceber que no caso do cristianismo vai ter palavras no seio cristão e vai ter as obras escritas pelos discípulos em várias línguas, no aramaico, no judaico, em árabe, em egípcio, em grego, em celta. E nós precisamos entender por que é assim. Porque as obras a respeito do mestre em hindi, em sânscrito, as obras a respeito do mestre e do que foi vivido ali, naquela parte do planeta, elas estão espalhadas aí ao redor do mundo, em várias línguas. Por que foi assim, pessoal? A gente precisa entender. A gente precisa entender isso para entender o conceito do que o Apocalipse nos revela, tá bem? Por isso que a gente vai estudar. A gente precisa então viajar lá para aquela época em que, no caso, o mestre maior desse grupo viveu, que foi a Galileia. E nós temos então que nos dar conta e aprender que a Galileia, diferente do que muita gente pensa, que era um lugar ali ermo, desértico, pequenininho, medíocre, esse conceito está errado. A Galileia não era isso. A Galileia era um núcleo, uma comunidade da Judéia, não é da Palestina. Era um núcleo, um lugar que ele estava no meio das principais rotas comerciais da época. E por essas rotas comerciais passavam povos. Passava o povo egípcio, passava o povo árabe, passava o povo indiano,
Passava todas as nações árabes, tá bem? Passava a Grécia, passava Roma, passava a Gália e outros lugares da Europa. A Gália é naquela época chamado Gália, que hoje é chamado França, né? É o pedaço que pegava França e Inglaterra, né? Naquela época se chamava Gália. Não estava dividida as nações como estão hoje, era diferente. E então a Gália e outros núcleos europeus também passavam por lá. Nossa, Maga Prisca, mas é muito longe, pessoal. Mas já havia as rotas comerciais. O comércio já existia naquela época, não é? Então a Gália, ela era fornecedora de estanho para os países do Médio Oriente. Então veja como era importante aí essa rota. Então os países europeus também estão lá. E a Galileia, ela está situada num lugar onde ela via todo esse fluxo de acontecimento. Então, a Galileia era um lugar assim cosmopolita. Era um lugar onde as pessoas que ali viviam, elas concordam que elas aprendiam vários idiomas? Elas aprendiam vários idiomas, elas então vão ser pessoas mais ecléticas, porque onde existe um núcleo muito misturado de diferentes culturas, você não fica tão radical, você não fica tão extremista. Se você é uma criança que nasce ali, você já é uma criança dada a conhecer o temperamento do judeu, mas também a conhecer o temperamento do árabe, do egípcio, do indiano, do celta. Então concorda que você vai ser um ser humano mais maleável? Você pode assim ser muito fiel às suas origens, mas você também vai desenvolver uma mente mais cosmopolita. Igual o que acontece no nosso Brasil, ali na rua 25 de março, uma coisa linda de se ver. Onde outros lugares, o judeu e o árabe, o chinês e o japonês são inimigos, na 25 de março não. Na 25 de março, eles sentam na mesma mesa, eles riem juntos, porque eles estão acostumados a conviver juntos há várias gerações. Então, existe uma fraternidade maior, uma maleabilidade de você se relacionar bem com o outro, diferente de você. Essa é a Galileia. Esse é o lugar onde Jesus Cristo nasceu. Onde Maria e José viveram, o lugar onde João Batista inúmeras vezes estava ali, o lugar onde João Evangelista vai nascer, não é? É neste lugar. E isso que eu estou falando para vocês não é porque está nos livros, é história. Os historiadores levantaram a natureza do lugar naquela época através dos registros e das obras. Então é fato que isso é assim. Então vocês reparem que o núcleo cristão que vai se formar ali, a partir de João Batista e de Jesus, é um núcleo que é originário de uma cultura cosmopolita, de uma cultura muito aberta e também de um lugar muito rico, porque é cidade de comércio. A Galileia também é muito conhecida porque ela era uma cidade que vivia da pesca. E ela então exportava ali os pescados de muitos tipos, salgados, dos tipos mais sofisticados, para estas caravanas de estrangeiros, de pessoas de outros países. Eles traziam coisas para uns lugares, levavam para outros, e a Galileia era um importante lugar fornecedor de pescado. Então vejam que a Galileia podia ser muitas coisas, menos pobre, tá bem? E é nesse núcleo, com esse desenho que eu estou passando para vocês, que nós vamos ver ali formado o grupo cristão. E todas essas pessoas que vão trabalhar com estes conceitos cristãos. E aí,
vocês vão notar agora, vão entender por que existem obras relacionadas ao cristianismo escritas em tantos idiomas diferentes. Porque Jesus e o seu grupo viveu ali peregrinando por todas aquelas cidades, Galiléia, Betânia e todas aquelas cidades, não é? Jerusalém, tudo aquilo ali. Só que algumas delas eram cidades cosmopolitas. E então nós nos deparamos com algo que tem que ficar registrado em nosso interior. Seres de diferentes nações, diferentes culturas, diferentes ideologias entraram em contato com esse rabi chamado Jesus, originário da Galileia, e que ensinava coisas bastante diferentes para a época. Então nós temos pessoas de diferentes nações que entraram em contato com isso e que vão escrever relatos sobre o que eles viram ali naquele grupo. Então eles vão escrever em grego, eles vão escrever em aramaico, eles vão escrever em egípcio, eles vão escrever em árabe, eles vão escrever em celta, eles vão escrever em sânscrito, em hindi, e tem mais idiomas aí, tem mais. Então vejam a riqueza do que nós temos espalhado pelo mundo a respeito dessas obras. E também procurem percepcionar que os próprios evangelistas, muitos deles falavam mais de um idioma. Eu não digo todos, mas muitos. Porque eles eram originários de um local cosmopolita. Então, alguns deles eram elitizados, alguns deles falavam vários idiomas, porque alguns deles comercializavam, eram de família de berço, e eles sabiam interagir com diferentes culturas, não é? Em relação ao Apocalipse, é bastante interessante que o autor do Apocalipse tenha escolhido uma palavra em grego para colocar no Apocalipse. Por que ele escolheu essa palavra em grego? Porque talvez essa palavra em grego definisse melhor o que ele queria falar. O grego, a língua helênica, os gregos estavam acostumados com uma compreensão mais cósmica dos assuntos místicos, uma compreensão mais gnóstica, uma compreensão mais esotérica, vamos dizer assim. Talvez tenha sido por isso que o autor escolheu essa língua para dar nome à sua obra. Mas isso também nos revela muito sobre esse autor. Nos revela que ele próprio entendia essa língua e entendia que essa língua iria casar melhor com o que ele iria querer passar no Apocalipse. O livro das revelações. Quais são essas revelações, não é? Então nós vamos continuar o nosso estudo nos nossos próximos encontros, pessoal. Até lá!